Dia Mundial do Combate e Conscientização sobre o HIV tá chegando, resolvi contar hoje a minha história com o HIV e como ele fez parte da minha vida e de certa forma faz até hoje. Mas antes, se você não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui abaixo, dá like no vídeo que me ajuda muito na divulgação, manda pra todo mundo que você conhece, tá? Porque é um vídeo bem legal e vai abrir a cabeça de vocês, como a minha foi aberta. Quando eu tinha feito 18 anos, tava a todo vapor no Tinder. E de repente, lembro como se fosse ontem, tava na faculdade e chega um super like. Um cara não tão bonito assim, mas também não era tão feio, era mais ou menos. E como eu sou alto, pra quem não sabe, eu tenho 1,80 de altura, esse cara tinha lá no perfil que ele tinha 2 metros de altura. 2 metros, gente? Mesmo assim não ia dar pra mamar em pé. Se eu quisesse mamar em pé tinha que ser mais baixinho ainda, eu no caso. Pensa num cara gente boa. Nunca faltou com respeito comigo. O papo era super agradável, super educado e ainda alto pra caralho. Depois de uns dias de conversa, a gente decidiu se encontrar. Ter o primeiro date. A gente foi no cinema e foi comer alguma coisa, sabe? Porque ele tinha trabalhado o dia inteiro. O date foi maravilhoso. Gente, nós tínhamos papo pra absolutamente tudo. Sério, a gente conversou durante horas, horas e horas. Não é que eu fui gostando dele? Poxa, legal esse cara aí. Gostei do papo dele. Pra finalizar com chave de ouro o nosso date, a gente resolveu ir num parque. Dar um rolezinho assim de leve. Aí ele vira pra mim e fala: eu tenho que te contar uma coisa. Nessa hora, passou várias coisas na minha cabeça. Como, por exemplo, ele era casado, ele já tinha um relacionamento sério. Esse cara ele é traficante. Sério, passou tudo pela minha cabeça. Até que ele disse: sou soropositivo. E antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ele já foi falando: se você não quiser nada sério comigo, ou mesmo nunca mais me ver, tá tudo certo. Porque desde que eu recebi o positivo, isso tem se tornado mais comum na minha vida do que você imagina. Mas eu gostei muito de você, e como esse é o nosso primeiro encontro, eu queria deixar isso às claras, já que a gente tá falando muitas verdades um pro outro. Então, essa é a minha verdade, essa é a minha atual condição. Confesso que foi como se fosse um soco no meu estômago, sabe? Me deu um frio na barriga, uma tremedeira, um negócio doido. Fiquei com medo. O porquê disso, até hoje eu me pergunto por que eu tive essa reação. Ninguém na minha vida tinha me dito isso. Nenhum parente, nenhum amigo, ninguém. Nunca tinha tido, sabe? A pessoa olhar dentro do meu olho assim e falar: olha, sou soropositivo. Fiquei todo desconcertado, mas aí consegui fingir bem ali na hora, né? Por mim tava tudo bem, mas que a gente precisava conversar mais sobre isso, porque eu era completamente leigo no assunto. Mas por dentro eu tava circuitando, eu tava louco da roupa. Lembrando que eu tinha acabado de fazer 18 anos, tá? E tinha 1 ano e meio que eu tava com a minha vida sexual ativa. O date acabou. E a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi contar pra minha tia, que no momento era a pessoa que eu mais confiava. Além dela ser uma das minhas melhores amigas, ela é enfermeira. Então, além de eu ter o conselho de uma amiga, eu ia ter o conselho de uma profissional da área da saúde. Cheguei na casa dela, contei tudo o que aconteceu no date, contei que o date foi maravilhoso. Narrei tudo até que eu falei a parte dele ser soropositivo, que eu não queria ficar com ele, porque ele queria namorar. Sabe, ele tinha deixado isso claro. Eu tinha medo de ser contaminado e que eu não sabia o que poderia acontecer. Minha tia maravilhosa, como sempre, jogou um balde de água fria na minha cara. Para de ser hipócrita. Quantas pessoas você já transou, já beijou, já fez de tudo que deve ser o posto de DST e ninguém te falou nada? Ninguém vem com a estrelinha na testa. Ela ainda continuou: esse menino tem todo o meu respeito, porque ele te falou a verdade logo de cara. Ele foi honesto e não mentiu, porque ele poderia esconder isso e você nunca saberia. Ou quando você já tivesse envolvido, né, ele ia te contar e tudo, e ia ser um baque pior ainda pra você. Se você não quiser namorar com ele, ficar com ele porque, alguma coisa ali não bateu, é um direito seu, você não é obrigado. Mas, diante de tudo que você me falou, que o encontro foi maravilhoso, que vocês se gostaram muito, que rolou muita química e tudo, e se você não quer, só por causa da sorologia dele, você tá sendo um puta de um preconceituoso. Vocês terão uma vida normal, uma vida sexualmente ativa normalmente. A única diferença é que pelo fato de vocês serem soro-discordantes, camisinha enquanto vocês estiverem juntos. Só isso. Depois dessa conversa que eu tive com a minha tia, questão de pouquíssimo tempo a gente já engatou num namoro, sabe? Foi como se tivesse
tirado uma tonelada das minhas costas, sabe? Da minha cabeça. Que eu lembro que na noite anterior, antes de eu conversar com a minha tia, gente, eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu vou pegar HIV. Era isso que eu ficava preocupado, sério, juro. Confesso também que as primeiras relações sexuais que a gente teve, eu fiquei meio apreensivo, tá? Não vou mentir de falar, nossa, não, fiquei super de boa e tá. Não, fiquei meio apreensivo, mas depois vi que era a mesma coisa. Aí eu desencanei logo, sabe? Fiquei relax em relação a isso. Eu pesquisava muito, ele me passava muita informação também. Todos os tipos de dúvida que eu tinha sobre HIV, sobre casais sorodiscordantes, eu perguntava pra ele, eu pesquisava. Ele também me explicou que quando você toma o remédio, faz o tratamento certinho, você fica no que a gente chama de indetectável. Por exemplo, se você fizer um exame, não vai constar, por exemplo, um teste rápido, não vai constar que você tem HIV, porque a carga viral tá muito baixa devido a você tomar o medicamento, mas o vírus ainda continua lá, entendeu? Não é que você tá curado ou algo do tipo. E a chance de você transmitir para outra pessoa o vírus do HIV, você estando no indetectável, fazendo o tratamento certinho, religiosamente, são mínimas. Depois disso, a gente mandava artigo, pesquisa, sabe, tudo de novo sobre o HIV, a gente compartilhava. Por exemplo, eu tava lendo alguma coisa, achei isso interessante, mandava pra ele. Ele me mandava coisas também, sabe, relacionadas ao HIV, a casais sorodiscordantes, e começou a haver essa troca de informação, sabe? E eu ficava por dentro de tudo. Quando ele ia no médico, os exames que ele fazia pra saber a carga viral, sabe? Ficava por dentro de tudo e eu queria acompanhar também, sabe? Porque era meu namorado, gente. Eu queria estar ali presente, sabe? E foi um namoro normal, completamente normal, com momentos felizes, com brigas, discussões, viagens, sabe? Um namoro completamente normal, uma vida normal. A gente mantinha relação sexual normalmente. O único detalhe era que depois de um tempo, a maioria dos casais tiram a camisinha, né? No nosso caso, isso eu preferi não arriscar. Porque nem eu nem ele, né? Porque vai que, né? Sei lá, um dia tava com a contagem alta e eu me contaminasse assim de bobeira. Então, o único detalhe era que a gente namorou durante um tempo e a gente não pôde tirar o preservativo. Só isso. Graças a Deus, esse medo, esse preconceito que eu tinha, né? Preconceito e preconceito, graças a Deus ele foi embora. Eu me achava uma pessoa super desconstruída, super cool, good vibes, aceito todo mundo do jeito que é. Pipipopó, até tá de frente com um tipo de situação dessa que me colocou, né, ali de frente, e eu vi que eu tinha um preconceito sobre isso e também um preconceito de me relacionar com pessoas soropositivas. O processo de desconstrução é algo diário. Nesse caso, não era nem por conta da minha família ou algo do tipo. Talvez eles fizessem alguns comentários, não lembro, mas bem provável que não, porque na minha família a gente não tem o hábito de ficar, sabe, ficar julgando os outros e, sei lá, tipo racismo, homofobia, essas coisas, não. Mas pelo que a sociedade deixa isso enraizado na cabeça da gente, que a pessoa que é soropositiva ela é doente, ela é promíscua, é isso e é aquilo. Obrigado, tia, por ter aberto os meus olhos, por ter tirado esse véu, esse cobertor dessa grossura que tava aqui, por ter sido a minha amiga e ter sido a minha conselheira nesse momento. Porque você foi a pessoa que eu confiei e deu certo, né? Super certo, por sinal. Talvez, se não fosse por ela, eu teria ficado com medo e tinha falado thank you, next. Eu era muito imaturo na época, não tinha discernimento das coisas. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui abaixo, tá? Manda esse vídeo se você conhece uma pessoa que é soropositiva. Manda esse vídeo também para os seus amigos, para se caso eles precisarem lidar com um tipo de situação assim, eles, né, terem esse conteúdo aqui, tá? Que é a minha experiência, o que aconteceu comigo. Também expliquei um pouquinho, tá? Eu sei muita coisa sobre HIV, se vocês quiserem também. Eu posso estar falando mais, não é meu lugar de fala, mas fui coadjuvante, né, aí nessa caminhada, por exemplo, desse meu ex-namorado. E sou muito grato pela experiência que eu tive. Hoje eu venci esse preconceito que tinha enraizado dentro de mim e, né, gente, é sempre bom, a gente evolui, né, em relação a isso. Então, até o próximo vídeo e tchau!